Pessoal, estou gravando aqui para vocês conforme combinado, então, tá a parte da criação aí do nosso rigging de personagem, tá? Lembrando que eu estou gravando aqui, ó, na versão do Maya 2017, tá? E estou aqui no meu Mac, tá bom? Então pode ser que dê alguma diferencinha aí no Windows. Na verdade os menus são os mesmos, né? Mas pode ser que a gente tenha aí algum problema por questão de sistema operacional, tá? Mas aí a gente vai comentando. Bom, então eu vou começando aqui, certo? Vou abrir aqui o meu Outliner, deixa eu ver que esse daqui eu já tinha feito o rigging, na verdade, tá? Deixa eu só confirmar aqui dentro do Windows Outliner, ver se está tudo certo. Tem uma curva aqui que vou apagar para criar do zero, tá? Então tem aqui o corpo do meu personagem, tudo certinho, bonitinho, tá? Já pronto aqui para poder começar a animar. Aliás, para poder começar o meu rigging, tá? Lembrando que, como eu disse lá no início da disciplina, a parte do esqueleto, quando a gente for criar, é bem melhor a gente criar na vista ortográfica para a gente poder criar os ossos apenas em dois eixos, tá? Então a gente vai criar no X e no Y e depois a gente vai acertando conforme necessidade aqui na vista de perspectiva, tá? Então vou criar aqui primeiramente, ó, começar aqui na vista frontal, tá? Na ortográfica, e vou ativar aqui ó, o X-Ray do personagem para ele ficar transparente. E esse daqui é o X-Ray do esqueleto, dos joints, que é a primeira parte que eu vou começar a fazer, tá? Para que eles fiquem visíveis aqui também. Desativei aqui o meu grid, tá? Para ele não me atrapalhar ali, que a gente não vai precisar. E lembrando que aqui, para a gente começar, a gente tem que estar aqui no menu Rigging, tá? Para que a gente possa fazer aí com facilidade. Eu vou ficar sempre com o meu Outliner aberto aqui, eventualmente só se precisar eu fecho, mas vou trabalhar com ele mais aberto, tá? Para poder ficar mais fácil aí. Vamos começando então. Dentro de Skeleton, nós temos lá as opções da parte da criação de joints, tá? Que são as articulações, e a parte dos Ike Handles, que são ali a parte dos nervos, né? Como a gente viu em sala. Tá? Então vou começar aqui a criação dos joints, certo? Vou começar aqui pela criação dos braços, ó. Então vou criar um joint aqui, esse aqui vai ser o ombro, criar aqui o cotovelo, criar o pulso e vou criar um só para a mão, como a gente fez em sala de aula, né? Eu disse para a gente não fazer aqui os dedos, né, para facilitar, mas aí vocês sabem que a gente teria que criar ali os dedos também, tá? Vou abrir aqui meu Channel Box, tá, para poder renomear esses braços, esses joints. Então vou colocar aqui E underline, tá? Que esse é o lado esquerdo do meu personagem, vou colocar lá braço, aí no de baixo E underline ombro, e assim sucessivamente até chegar na base. E underline cotovelo, E underline pulso, por fim o último E underline mão, tá? Esse lance do E underline, não sei se vocês se recordam, para a hora que nós formos dar um mirror, né, aqui nos nossos joints, a gente ia pedir para trocar, tá? Vou continuar a criação aqui agora, então vou começar ali a criação da perna. Parte de cima da perna, né, que vai ser ligada à bacia, joelho, tornozelo, pé e dedo, tá? Dedo ali dos pés, tá? Mesma coisa, vamos lá renomear. Perna, joelho, tornozelo, opa, tornozelo, pé, aí ponta, pé, o dedo, pé, o que preferirem, vou colocar ponta, pé, tá? Ponta, underline, pé. Só confirmar se ficou tudo certo. Beleza, tudo é underline ali. Maravilha, tá? Então já terminei aqui a parte do esqueleto, tá? Parte aqui, na verdade, já fiz os braços e as pernas. Vou passar para a vista lateral ali, também tudo ativado aqui, para poder fazer os ajustes, tá? Então vou puxar aqui um pouquinho mais para trás. Tá? Os braços dele, para ficar no meio ali do braço. Aqui já está meio alinhado. Vou puxar esse aqui para frente. E esse da mão aqui mais para frente também, para ficar ali no meio da mão. Vamos ver a perna, está ali alinhado, vou puxar o joelho um pouquinho para trás. Tá? Calcanhar lá para trás também. Vou botar ele aqui um pouquinho para baixo até. Meio do pé lá para frente.
e a ponta do pé também lá para frente, ó. E alinhar aqui para ficar mais no centro, tá? Então já estou ali com o meu esqueletinho praticamente pronto, né, nas laterais, certo? Vou criar agora a coluna do meu personagem. Então voltando lá, Create Joints, vou criar aqui a bacia, barriga aqui, abdômen, tórax, tá? Que é por causa do Magic Mouse, viu, gente? Tórax, então vou criar aqui um pescoço, aqui vai chamar nuca e cabeça. Então vamos lá renomear, bacia, barriga, abdômen, tórax, pescoço, nuca e cabeça. Certo? Tudo maravilha, beleza, prontinho aqui já meu esqueleto. Vou passar para o lado aqui para ver se está tudo certo. Vamos ver aqui. Aí eu vou só dar uma ajustada, um pequeno ajuste aqui em alguns. Deixar esse aqui pouquinha coisa para trás. Lembrando que o insert, eu controlo somente uma cadeia, um osso, tá? Sem mexer no resto da cadeia. Vou puxar só um pouquinho para trás. Para quem usar o Mac aí, não sei se alguém usa, o atalho é o Function, tá? A tecla Fn, seta para trás, tá? Mas no Windows é a tecla Insert. Vou puxar esse aqui para trás. Esse daqui um pouquinho para baixo e para trás também. Esse aqui, na verdade, eu vou puxar ele mais para cima um pouco, que eu vou puxar o queixo, tá? Para a gente fazer a movimentação da cabeça. E aqui vou puxar daqui para cá o queixo do meu personagem. Então, queixo. Certo? Beleza. E agora sim, tá? Agora é hora de dar um mirror, tá? Então a gente vai dar um mirror joints. Lembrando que a gente clica na caixinha, vai pedir para ele buscar tudo que for E underline, tá? Por D underline. Então esse aqui é o lado esquerdo, todo lugar que a gente colocou em underline vai transferir, tá? Ele vai mudar para D underline, certo? Automaticamente. A gente procura o ângulo certo, no meu caso é o YZ. Lembrando que o mirror joint ele não funciona com os dois, tem que selecionar isolado, um por um, tá? Dá um apply, certo? Lá no outro, apply, e beleza. Então ele substituiu lá de underline, e aqui está em underline. Tá? Deixou um espaço ali, mas não tem problema, dá pra gente saber ali o que é o que. Fechei minha janela e tudo pronto. Tá? Então por enquanto, ó, ele está dessa maneira, tá vendo? Certo? Salvar aqui só para não perder. Deixa eu só ver como é que eu estou salvando isso aqui. Deixa eu colocar uma cópia aqui para não perder o outro. Só para não perder o meu outro que já está pronto. Tá? Beleza. Então ele já está ali praticamente pronto. Tá? Agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui, eu preciso conectar esses joints. Tá? Na sala a gente fez com Connect Joint. Eu vou passar um jeito mais fácil para vocês. Tá? Que é o seguinte, a gente pode parentar, né, esse osso com esse daqui. Tá? Então o que a gente vai fazer? Basicamente a gente seleciona o controlado e depois o controlador. Tá? Então primeiro o filho e depois o pai e dá um parent, P no teclado. Então seleciono o filho, seleciono o pai, parent. Tá? Acaba sendo mais fácil. Filho, pai e parent. Filho, pai, parent. Lembrando que a coluna tem que ficar apontando para os membros, porque é a coluna que vai controlar os membros, certo? Então aqui as pernas, ó, e os braços ali ligados ao tórax, mesma coisa, tá? Então aqui já está pronto, meu esqueleto, lindão aqui, bonitão, tá? Prontinho, ó, tá? Pouquíssimo tempo, né? Bem rapidinho aí a gente fez, tá? E agora, vou passar para a parte da criação, tá, dos Ike Handles. Deixa eu salvar. Lembrando que essa mensagem aqui, ele fala que foi feito na versão de estudante, tá, do software. Vou dar um continue, só para não perder o que eu estou fazendo.
tá? E vou passar para a criação dos Ike Handles. Então os Ike Handles, tá? Eu vou criar ele nos membros, certo? Daqui até o pulso, né, nesse caso, do ombro até o pulso, por quê? Porque eu quero que ele faça essa movimentação. Aí não vou entrar muito nos conceitos que eu já falei em sala de aula, tá? Mas aqui, ó, ele vai fazer essa movimentação, tá? Então, por isso que eu cliquei aqui, criei ele a partir do ombro até o cotovelo, tá? Mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vocês podem fazendo testando aí, ó, caso prefiram, tá? Deixa eu tirar essa visualização dos polígonos aqui, que não vou precisar por enquanto, tá? Mesma coisa aqui, ó, pra frente, beleza. Opa, esse aqui deu erro. Chegar o osso um pouquinho para frente. Aí. Tá. Então para frente, maravilha, certinho, certo? Então criação do Ike Handle aqui pronto. Tá? Já vou aproveitar aqui a ferramenta e criar os Ike Handles também dos pés, tá? Com a mesma ferramenta, Create Ike Handle, só que a diferença é que dos pés eu vou criar um para cada joint, ó. Então do calcanhar até o centro e outro do centro até a ponta, tá? Porque depois a gente vai parentear isso aqui com o reverse footer, certo? Mesma coisa do outro lado. Estou apertando o G aqui para ele reaplicar a ferramenta, ao invés de precisar de clicar ali, tá? E excelente, ó, maravilha, tá? Já está tudo pronto ali. Agora eu vou passar para a coluna. Tá? A coluna a gente cria com o Create Ike Spline Handle, tá? E a gente vai criar a partir do osso do pescoço até a bacia. Então com ele ativo eu vou clicar lá no pescoço até a bacia, certo? Ele já ligou ali todo o meu esqueleto, ó, e já está prontinho. Salvando para não perder. Agora o que eu preciso fazer? Certo? Meu esqueleto já está pronto, tudo funcionando. Eu vou precisar fazer o quê? Criar aqui, vocês devem se lembrar que o Ike Handle da coluna, a gente não consegue movimentar como os demais, porque como ele foi criado com o Spline Handle aqui, ele é para uma movimentação mais suave, tá? Então por isso que ele não vai funcionar aqui se a gente for mover. Para isso eu preciso ativar a seleção de componente, tá? Aqui ele está em seleção de objeto, eu preciso ativar a seleção de componente. Para isso tem duas maneiras, ou a gente dá um F8 no teclado, ou Function F8 para quem usa Mac, ou a gente vem nesse botãozinho aqui, ó, tá? Esse botãozinho aqui. Ativando esse botão a gente consegue, ó, não sei se vai dar para ver aí no vídeo, mas ele cria ali, ó, ele exibe os componentes, tá vendo? Ó, essas bolinhas amarelinhas, ó, são os componentes. Ele vai gerar 4 componentes, tá? Eu preciso criar um cluster para cada componente. Também não vou relembrar o que é um cluster, né, que é basicamente o controlador aqui dos componentes, tá? Mas eu já expliquei em sala de aula, aqui só para a gente agilizar. Então eu venho aqui no Deform, tá? Opa. E tenho ali a opção Cluster, então vou em Deform. Deixa eu só fechar aqui que ele está maximizando a janela. Então eu seleciono um controlador, vou em Deform e Cluster. E farei isso para todos. Ó. O cluster é esse Czinho que vai aparecer aqui. E lá no painel Outline ele aparece aqui no caso Cluster 1 Handle, que é o primeiro. Tá? Vou selecionar ali o segundo, mesma coisa. Tá? Apertei o G para reaplicar a opção, tá? Mas é em Deform Cluster. Vou selecionar o terceiro, Cluster de novo. Tá? E selecionar aqui o último e Cluster de novo. Então tenho lá o Cluster 1 selecionado, ó, Cluster 2, Cluster 3 e Cluster 4. Vou voltar aqui para a seleção de objeto ao invés de componente, tá? Seria o F8 no teclado também, ou o Function F8 para quem usa Mac. E agora, com cada cluster selecionado, eu consigo ver como lidará aqui a movimentação da coluna, tá? Olha lá. Tá? Ok, o 4 último, pescoço, peguei um eixo só aqui, mas tá, certo? Então, maravilha, já está pronto ali os meus clusters,
Já estão prontos, né, os meus 4 clusters. Vou criar agora, vou começar aqui a parte da criação dos controladores, tá? Lembrando que aqui eu já terminei a parte do esqueleto e a parte dos Ike Handles, então estou fazendo mais rápido para poder agilizar, tá? Os controladores farei a partir aqui das curves, tá? Vou fazer eles aqui basicamente com o círculo, tá? Para a gente poder fazer aqui os controladores. Então vou começar fazendo os 4 aqui dos clusters e depois vou fazer os demais. Só um detalhe que eu acabei me esquecendo. Acabei me esquecendo aqui de fazer o root, que é o osso, que ele não vai ficar com controlador nenhum, tá? E ele que vai mover todo o esqueleto. Então eu vou pegar aqui, ó, criar um joint aqui fora, tá? E esse joint da bacia eu vou parentear àquele. Tá? Então aqui, ó, esse osso da bacia, vou parentear a ele, tá? Então a seta, eu vou aumentar aqui um pouco o rádius dele, colocar em 2. Tá? A setinha dele, ó, ele está controlando tudo, tá vendo? Então ele vai ficar apontando para dentro, ó, tá? Aqui a parte maior e aqui a parte menor, indicando que esse daqui controla todo o resto, ó, certo? Ó, tá? Vou dar o nome a ele de root, aquele que vai controlar todo mundo, e agora sim, terminei ali o meu esqueleto. Tá? Então o root é que vai controlar todo mundo. Vou começar aqui a criação. Vou até fechar isso daqui, que eu não vou usar mais. Tá? E começarei a criar os controladores. Desativar aqui o grid. Tá? Vou criar aqui um primeiro, redimensionar. Tá? Fazer ele um pouquinho mais largo aqui que o personagem. E vou alinhar cada um a um cluster. Então vou colocar esse aqui, ó, o primeiro. Precisa aumentar um pouquinho. E contornar ali o personagem. Vou duplicar o segundo. Duplicar aqui o terceiro. Alinhado ali ao cluster. Duplicar o quarto ao cluster também, alinhar. E pronto. Tá? Então eu tenho agora 4 curves, ó, tá? 4 círculos. Então tem círculo 1 e cluster 1. Círculo 2, cluster 2. E assim sucessivamente. Tá? Salvando. Já vou criar os demais também, então vou criar os controladores aqui, que vão controlar a movimentação do joelho no seu eixo lateral, tá? Que aqui, quando a gente subir, ele vai para frente, ó, tá? Ele vai para frente, ó, no caso aqui um pouquinho para o lado, então a gente vai controlar essa movimentação. Então vou criar ali também o controlador para ele, mais ou menos desse tamanho aqui. Vou girar aqui, no meu caso, aqui 90 graus no eixo X, aí vai depender da orientação de vocês, tá? Que vocês tiverem aí. E vou alinhá-lo ao centro do joelho do meu personagem. Alinhá-lo aqui, duplicar. Pegar os dois ali. E aqui é importante a gente deixar ele um pouquinho para frente, tá? Não muito longe, tá? E nem muito próximo, é o suficiente para a gente conseguir fazer a rotação do joelho sem atrapalhar, tá? Vou duplicar esses aqui, já aproveitar fazer os dos ombros, dos cotovelos, tá? Puxar para cá mais ou menos alinhado e vou alinhar ali pela frente também, tá? Eu vou alinhar ele aqui aos cotovelos. Puxar um pouquinho para baixo. Prontinho. Ctrl S. Então, por enquanto, ó, tá vendo? Dos cotovelos e dos joelhos, certo? Já vou aproveitar e criar aqui os dos pulsos também. Então, duplicar esse daqui. Puxar aqui um pouquinho para frente, vou tirar o giro do eixo X. Tirar aqui o rotate. Alinhá-lo aqui ao pulso. Tá, mais ou menos. Pegar aqui na frente, vai terminar o alinhamento. Duplicá-lo também, já levar para lá. Tá? Então já tem ali dos pulsos. Se quiser girar ele um pouquinho,
tá? Fiquem à vontade aí. A gente pode pegar ele aqui e rotacionar um pouco. Tá? Mas é opcional, tá? Não influencia ali no resultado, certo? Ctrl S para salvar, ok. E maravilha, tá? Já criei ali os controladores, depois só vai me faltar os controladores do reverse footer, mas por enquanto ele estará dessa maneira, certo? Dessa maneira aqui. Agora eu vou passar a criar, né, a falar para o Maya que esses controladores têm que controlar os seus elementos. Então, por exemplo, esses da coluna tem que controlar os clusters, esse do pulso tem que controlar os pulsos, e esses dois aqui de trás tem que controlar a rotação do cotovelo, e esses dois à frente controlar a rotação aqui dos joelhos, tá? Mas aí eu vou dar uma pausa no vídeo e vou fazer isso num segundo, ok? Fiquem atentos aí então.